Olá, crianças do primeiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje a nossa aula é de número 40. Olha só, o 4 e o 0. Então, como vocês já sabem, eu sou a professora Sumaia. Vamos iniciar? Vamos ver que materiais a gente precisa separar? Então, vamos lá. Hoje precisaremos de lápis de cor, apontador, lápis de escrever, caderno ou a folha que vocês colocam na pasta e uma borracha, certo? E hoje nós temos uma convidada especial para relembrar os nossos combinados. Então, hoje eu trouxe a doutora Catavento do grupo Especialistas da Alegria. E ela vai dar uma dica de higiene para vocês, mas uma dica musical. Vamos lá? Olá, eu sou a doutora Catavento do grupo Especialistas da Alegria e tenho uma dica musical para você. Escuta só. Lave a mão com água e também com sabão. Passe o álcool em gel e não saia de casa não. Material de escola também tem que limpar. Preste atenção na aula para depois poder brincar. Que legal, né? A dica da doutora Catavento. Então, fizeram tudo direitinho? Lavaram a mão, passaram o álcool, higienizaram os materiais, tá tudo organizadinho para a gente começar a nossa aula? Então, vamos lá. Primeiro, no caderno, nós vamos registrar a data. E vocês vão perguntar aí para alguém da sua família que dia é hoje, o mês e colocar o ano 2020. Em seguida, vocês vão registrar o número da aula, que é de número 40. Olha lá, 4 e o 0. Em seguida, língua portuguesa. Aí, quem quiser pode colocar o tracinho colorido. Vou deixar alguns minutinhos, prestem bem atenção e caprichem na letra, certo? Já retorno.
Registraram? Capricharam na letra, colocaram o dia, o mês, o ano, a aula que é de número 40 em língua portuguesa. Então vamos lá para o nosso relembrando da aula anterior. A gente falou sobre o mágico, lembra que eu li o cordel do mágico? E a gente viu que tinham 3 palavras que rimavam: fumaça, praça e trapaça. E aí a gente falou um pouquinho sobre o C cedilha, né? Olha lá, que ele é um sinal, que ele tem um sinal gráfico e ele tem o som de S, né? E aí nós vimos também a entrevista do mágico Rodrigo Botura. Eu e a professora Fabiana fizemos essa entrevista para saber um pouquinho mais como que ele aprendeu a ser mágico, com que idade ele começou a ser mágico, né? E ele conversou um pouquinho com vocês e a gente também teve a participação da aluna Cecília Tortato Dalarme, da Escola Natália de Conto Costa. Muito obrigada pela participação de vocês dois, né, que deixaram a nossa aula mais alegre, falando um pouquinho das mágicas. E também o Rodrigo nos mostrou a mágica do Jorgito, né? Que bonitinho que foi. Muito obrigada. Dando continuidade, então. Em seguida, nós então trabalhamos com a palavra mágico, né? E com aquelas letras, o M, o A, o G, o I, o C e o O, nós tínhamos que formar outras palavras. E a gente formou, né? Olha lá. Então, a gente formou mago, a de número 2, goma, e a de número 3, amo. E aí, nós contornamos com azul as sílabas que eram iguais no mago e no goma, que era ma, M com A. E de amarelo, o go, o G com O, né? E aí, em seguida, eu deixei o desafio para vocês, se vocês conseguiam construir outras palavras a partir dessas letras de mágico. Vocês conseguiram? Eu recebi algumas palavras, então eu vou colocar aqui para ver se vocês também acharam e encontraram essas que eu vou colocar. Vamos lá? Então, palavra de número 4,
O mico, aquele macaquinho. Encontraram o mico? Ó, vai o M, o I, o C e o O, que tem na palavra mágico. Outra palavra que eu encontrei, de número 5, olha lá. Oca, casa, aquela habitação, né, feita de madeira e com palha em cima. Então, nós encontramos mais 2 palavras e eu tenho certeza que vocês também encontraram outras. Então, registrem aí no caderno de vocês, mandem para a professora, para ela ver se está correta, certo? Podemos ir para frente? Agora, eu tenho uma pergunta bem importante para vocês da nossa aula de hoje. Onde você guarda suas recordações? Você costuma guardar em algum lugar específico? Você tira foto, você guarda recordações em uma caixinha, no seu celular, em um caderno, em uma pasta? Onde você guarda suas recordações? Olha lá. Então eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia. Algumas recordações a gente pode guardar em álbuns, a gente pode guardar em DVDs, a gente pode guardar no celular, só quando a gente tira uma foto, né? Então eu trouxe alguns aqui para a gente olhar hoje. Vamos ver? Olha onde a gente pode guardar as nossas recordações, as nossas lembranças. Em álbuns, olha lá. Meu primeiro álbum, eu já mostro para vocês. Pode ser em DVD, ó. Manuela, primeiro ano, março de 2019. Aqui, ó, A Espera da Manuela. Pode ser em fotos, só assim que a gente pode guardar dentro de uma pasta, dentro de caixas, ó, fotinhos assim, né? Recordações. Podem ser em porta-retrato, que a gente já conhece, que a gente usa na nossa casa. Pode ser assim, ó. Conhecem esse? É o porta-retrato digital. E olha o que está escrito, vou ler para vocês. O que você sentiu quando você viu seu bebê pela primeira vez? Então tá escrito mágico, único, iluminado, emocionante. Que legal, né? Então, vou mostrar agora o álbum para vocês. Então vamos ver lá. Meu primeiro álbum. Então é uma forma da gente guardar nossas lembranças. Olha, minhas primeiras fotos. Então, quando nasceu, lá na maternidade. Depois, vamos ver. Olha, a hora do soninho. Olha que gracinha. A mamãe registrou o primeiro momento ali do soninho da Manuela. Ela tinha 5 meses. Vamos ver a próxima que eu separei. Um pouquinho dos acontecimentos do meu primeiro mês de vida. Quando ela conheceu a vovó, olha lá. Ela dormindo. Então, tem alguns registros aqui para a gente ver. E para finalizar, vou mostrar para vocês. É tão gostoso, né? Dá vontade de ficar olhando. Olha que bonitinho! Amigos Inesquecíveis, meu brinquedo preferido. E olha lá o brinquedo preferido da Manuela, viu? Então, algumas lembranças ficaram registradas aqui neste álbum. Que legal, né? Ver essas lembranças registradas, guardadas, né? Em álbuns, em CDs, em porta-retrato. Mas agora a gente vai refletir um pouquinho. E o que podemos utilizar para lembrar das informações que estão ali no álbum? No porta-retrato. Como é que eu vou fazer? Será que se não tiver nenhuma informação, quando eu for olhar, manusear o álbum daqui a 10 anos, será que eu vou lembrar de todas as informações daquela foto, daquele momento? Vamos ver um pouquinho? Olha lá! O que eu uso então para lembrar? Olha lá. Eu vou ler para vocês, tá bom? No Fusca com Semila. O que será? Quem será a Semila? Semila é um nome. Quem é essa moça que está aí? Deem uma olhadinha, olha lá. Ela tem nariz de palhaço. Ela tá com uma mala entrando no Fusca. E tá escrito lá, no Fusca com Semila. Será que se não tivesse esse escrito embaixo, eu saberia o que estava acontecendo? Que ela é a Semila? Vamos olhar mais um pouquinho.
Olha no álbum que eu li, esse álbum é da Amanda, da mamãe Amanda, e ela teve a bebezinha que se chama Aurora. Então estava registrado assim, mágico, único, iluminado, emocionante, ficou registrado este momento, né? Vocês lembram da aula da professora Daniela? Que ela deu uma aula sobre o pato, e aí foi o Daniel, um aluno muito querido da escola Santos Andrade, enviou o desenho e aí tinha escrito assim, ó, família de patos mandarins, que era o desenho da aula, né, que vocês estavam estudando sobre os patos mandarins. Então, olha lá, será que se eu não tivesse esse escrito embaixo e eu só olhasse o desenho, eu ia saber que era dos patos mandarins? Então, vamos observar mais um pouquinho. Descobririam se não tivesse? E aí, vocês descobriram o que a gente utiliza para lembrar desses momentos registrados, dessas fotos, dessas imagens? Então, vamos ver mais um pouquinho ali, ó. Este aqui é o Guilherme, realizando as atividades da aula do caranguejo. O Guilherme é um aluno da escola Heráclito Fontoura Sobral Pinto. Será que se não tivesse ali, eu ia saber que ele é o Guilherme e o que ele estava realizando, as atividades, se não tivesse escrito? Vamos ver uma próxima. Esta é a Maria Luísa, realizando as atividades da videoaula. Olha, lá ela tem algumas papeletas que ela estava formando as palavras maré, da aula passada, da aula da professora Vânia, que foi a aula antes da minha. Tinha algumas palavras registradas, e lá no caderno, ó lá, ela registrou algumas palavras do circo, já da nossa nova, né, das nossas novas aulas. E a Maria Luísa, ela é da escola Miraci Rodrigues de Araújo. Será que se não tivesse ali escrito, eu ia saber que essa atividade era da videoaula que ela estava assistindo? Vamos ver mais um pouquinho. Agora eu tenho duas imagens. Olha lá, o primeiro menininho, ele se chama Lucas Miguel. Ele está mostrando o caranguejo que ele desenhou, né? Então, o Lucas Miguel construindo um caranguejo. Será que eu saberia se eu só olhasse ali? Eu ia saber que é um caranguejo, né? Mas por que será que ele estava construindo e o nome dele eu não ia saber? A Ana Beatriz caprichando no caderno de língua portuguesa. Olha que legal, eu estou vendo uma menina com um caderninho, mas a gente não saberia que caderno que é esse, né? E ela está caprichando. O Lucas Gabriel e a Ana Beatriz são da escola SEI Professor José Cavalim. Muito obrigado, crianças, pela participação, né? Na nossa aula, mostrando as atividades que vocês fazem em casa. E agora eu tenho uma outra foto. Olha lá! Será que vocês conseguem identificar as professoras que estão nessa foto? Eu tô lá, vamos ver se vocês me acham lá. Vamos ver, estou ali bem na frente, assim, ó. Coloquem o dedinho aí se vocês me encontraram. Ali tá escrito assim, ó. Primeira reunião de 2020. Esse é o nosso grupo de língua portuguesa. Será que se não tivesse registrado, eu saberia que é a nossa primeira reunião, que foi a primeira reunião do ano? E eu acho que talvez não, né? Porque a gente guarda tantas fotos, né? Então vamos ver. Olha lá que eu coloquei para vocês lembrarem se vocês reconhecem as professoras que eu vou mostrar. Acharam? Muito bem. Agora, olha essa outra professora que eu vou mostrar lá. Quem é? Professora Daniela, que vocês conhecem. Vamos achar uma outra professora que vocês também têm aula. Professora Vânia, olha ela lá. E em seguida, a professora Ana Lúcia. Lembra da professora Ana Lúcia que começou as aulas com vocês? Então, todas essas professoras fazem parte do meu grupo de língua portuguesa. Todas essas são as professoras que fazem as aulas, as videoaulas para vocês, né? Então, vamos ver mais uma lá. Dia de muito estudo, fevereiro de 2020. Também tem um escrito ali registrando este momento. Também foi um outro momento de reunião, mas que a gente estava estudando nesse dia. Todas as professoras e o professor Rodrigo também ali presente. Observaram bem essas fotos? Então, vocês conseguiram identificar o que a gente utiliza para registrar e não esquecer esses momentos? Vamos ver ali? A última foto.
Quem é este aqui? Lembra que a gente está estudando esse livro? O Circo das Formas, que eu li para vocês? E esse é o autor, né? O Marco Aurélio. Então, ele está escrito assim: livro O Circo das Formas, por Marco Aurélio. Então, olha o que a gente utiliza: legenda. Isso se chama legenda. Essas informações que complementam a foto, que a gente não consegue identificar só olhando, se chama legenda. E a gente vai ver mais um pouquinho dela na nossa próxima aula, certo? Então, observem na casa de vocês se vocês encontram fotos, imagens e se elas têm essas legendas também, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Então, agora eu tenho uma surpresa. Para iniciar a aula de hoje, né? A gente já iniciou, mas para dar continuidade, quem será o personagem que eu vou falar hoje? Nas últimas aulas a gente falou sobre o mágico. Quem será? Eu vou tirando os pedacinhos e você vai tentar identificar aí na sua casa, certo? Presta bem atenção. Vamos lá. Primeira parte. O que parece que tem ali? Ó, tem uma pequena rodinha, tem um pé ali, ó, um sapato. O que será que é? Vamos abrir mais uma parte? Olha! O que será que apareceu? Uma perna, parte de um corpo. De quem será esse daqui? Eu acho que já tem criança que já descobriu. Vamos ver mais um pedacinho. Olha! É o pneu ali do monociclo. Será que é? Mais um pedacinho. Quem é este personagem que apareceu aí? Isso mesmo, olha lá! Então, de quem que nós vamos falar hoje? Do palhaço. Então, nós encontramos ali a dupla de palhaços e o palhaço Goiabada, certo? Então, agora, nós vamos escrever a palavra palhaço. Então, contem comigo aí. Quantas letras tem a palavra palhaço? Vamos lá? Quem quiser pode colocar o dedinho, mas contem comigo, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, palhaço tem 7 letras. Agora, vamos contar quantas sílabas tem? Ou seja, quantas vezes eu abro a minha boca para falar a palavra palhaço. Vamos ver? Quantas vezes eu abri? Vamos contar? 1, 2, 3. 3 vezes. Então, nós temos 3 sílabas na palavra palhaço. Vamos relembrar, então, um pouquinho do cordel do palhaço que a gente leu? Então, vamos lá. Trouxe para vocês e eu vou ler. E aterrissando, nós vemos uma cidade enfeitada. Andando no monociclo, o palhaço Goiabada. Lembram do palhaço Goiabada? Com um megafone, atrai a atenção da criançada. Então, o megafone é aquele instrumento que eu falei que ele usa para ficar com a voz mais alta, para todo mundo escutar ele de longe. Com seu narigão redondo, ele para o povo berra: venham todos meus amigos, sou de paz, não sou de guerra. Assistam hoje ao maior espetáculo da terra. Então, o palhaço Goiabada estava convidando para assistir ao espetáculo, o show que ia ter no circo, né? Então, vamos relembrar aqui, ó. Quais palhaços já apareceram hoje na nossa aula? O Goiabada e a doutora Catavento, que cantou aquela música com a dica musical, né? Então, vamos ver um pouquinho? Então, a gente vai chamar, ó, de texto 1, o cordel do palhaço Goiabada. Então, vamos ler. Com seu narigão redondo, ele para o povo berra: venham todos meus amigos, sou de paz, não sou de guerra.
Assistam hoje ao maior espetáculo da Terra. Então, ele estava fazendo um convite para assistir aos espetáculos do circo. Qual eram os espetáculos? Vamos relembrar? Lembrem lá comigo, quem que é esse daí? O palhaço Goiabada. Em seguida, nós temos quem? O equilibrista. Muito bem. Depois, nós temos lá a Colombina, o Arlequim e o Pierrot. Vamos para o próximo. Olha a dupla de trapezistas, o moço que se equilibrava na corda bamba, o malabarista, a dupla de palhaços que a gente viu agora há pouco. Quem mais? Os animadores. Olha ali a lira da acrobacia. A pirâmide com os 15 equilibristas, lembram? O Plutão, o homem mais forte lá, né? Que conseguiu levantar uma barra de 500 quilos só com 2 dedinhos. O contorcionista e o mágico Tobias, que foi o que a gente viu agora na última aula. Então, esses eram os espetáculos que o palhaço Goiabada estava convidando para assistir. Registraram bem direitinho aí, gravaram, prestaram atenção? Então, agora vamos para o texto de número 2 da palhacinha, da doutora Catavento. Então, ela cantou uma musiquinha pra gente, né? Dizendo as dicas de higiene. Vou ler para vocês. Lave a mão com água e também com sabão. Passe o álcool em gel e não saia de casa não. Material de escola também tem que limpar. Preste atenção na aula para depois poder brincar. Então ela deu dicas, né? Como lavar a mão, que a gente não pode esquecer de passar o álcool em gel. Que mais? Que tem que não saia de casa, né? Para poder se resguardar. Material da escola também tem que limpar. E prestar atenção na aula. Depois que fizer tudo isso, aí a gente pode brincar, né? Então, este era o texto 2. Vamos olhar ali? Eu trouxe os 2 textos para vocês olharem. Então, a gente vai fazer agora uma atividade de comparar os textos. Então, o texto 1, que é do Goiabada, e o texto 2 da doutora Catavento. Então, nós vamos organizar num quadro e vocês vão me ajudar a completar este quadro. Então, vamos organizar as informações dos textos? Então, vamos lá. Vocês vão me ajudar. Eu vou lendo. Texto 1. De quem era mesmo o texto 1? Era da doutora Catavento ou era do Goiabada, do palhaço? Lembra que estava fazendo um convite para assistir ao espetáculo? Isso mesmo. Então, era de quem? Do Goiabada. Então, vamos colar ali. O palhacinho Goiabada. O texto 2 era de quem, então? Era a dica de higiene, aquela dica musical da doutora Catavento. Muito bem. Do grupo Especialistas da Alegria. Então, vamos colar assim para ficar bonitinho. Então, a gente já tem para lembrar agora que o texto 1 é do Goiabada e o texto 2 é da doutora Catavento. Então, agora vamos lá comigo. Agora a gente tem que encontrar o nome do Goiabada, que é o texto 1. Os nomes estão aqui, ó. Então, vamos ver. Goiabada. Go. Começa com go. Qual será? Esta ou esta? Qual vocês acham? Vou tampar aqui para vocês não confundir. Então, vamos lá. Esta começa com a letra G. E esta aqui começa com a letra D. Então, qual será que é go? G com O. Vamos conferir? G com O. Então, vamos colar lá e a gente vai conferir e fazer a leitura. Então, vamos lá. Então, este é o Goiabada. Vamos conferir? Colamos. Então, vamos lá fazer a leitura. Goiabada. De novo. Goiabada. Vamos contar quantas letras tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Goiabada está escrito. Então, agora vamos para o texto de número 2, encontrar o nome da doutora Catavento. Então, a gente já viu que os nomes eram esses. Então, olha só que comprido. Eu tive que colocar em 2 partes para caber aqui. Vamos tentar ler, então? Aqui, vamos lá. Tem o D com o do, ó, com o doutora, doutora. E a gente pode abreviar também, mas aqui a gente já escreveu por extenso. Catavento. Olha que nome comprido. Vamos contar, então, quantas letras tem Catavento, que é o nome dela. Vamos contar só o Catavento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 letras, Catavento. Então, a gente leu Goiabada, que é o texto 1, e o texto 2, a doutora Catavento. Agora, a gente vai ter que descobrir qual era o assunto para poder organizar aqui no quadro. O texto 1, que a gente leu do cordel do Goiabada, falava o quê? Ele fazia um convite, ó, ele estava convidando, ou ele estava dando uma dica de higiene, o palhaço Goiabada. O que ele falou? Venham assistir ao espetáculo, né? Então, ele convidou todo mundo para assistir o quê? O mágico Tobias, os acrobatas, os malabaristas. Então, ele estava o quê? Convidando. Vamos ler, então? Convidando. Então, ele estava convidando. Vamos contar quantas letras tem essa palavra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 a palavra convidando. E agora, então, o texto 2, qual era o assunto? Era o quê? A dica de higiene, que ela fez, a dica musical, onde ela falava para lavar as mãos, né? Com água e sabão, passar o álcool em gel, limpar os nossos materiais, né? Então, era a dica de higiene. Então, vamos contar quantas letras tem? Ó, a dica de higiene tem 3 palavras. Então, olha lá, 1, 2, 3. Vamos contar quantas letras tem esta frase, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 letras tem. E nós temos 3 palavras nessa frase, dica de higiene. Então, vamos agora retornar para conferir se a gente completou direitinho o nosso quadro. Então, vamos confirmar? Olhem lá na tela. Texto 1, texto 2. Então, é o palhaço Goiabada e o texto 2 é da palhaça doutora Catavento. Então, vamos lá. O nome, como que a gente escreveu mesmo? Do texto 1 era quem? O Goiabada. E do texto 2, a doutora Catavento. O assunto que tratava, então, o texto 1 era o quê? Um convite, convidando para assistir ao espetáculo, né? Ao show, às atrações do circo. E o texto 2, que era da doutora Catavento, era a dica de higiene, para lavar bem as mãos e passar álcool gel. Certinho? Fizemos certinho, olha que legal. Agora, observem o que esses dois têm de diferente. A gente viu, comparou os textos, o que a gente tinha lá entre o texto 1 e o texto 2. Mas agora, o que tem de diferente no palhaço Goiabada e na palhacinha doutora Catavento? Os dois são palhaços? São. Os dois têm nariz de palhaço? Tem. Os dois têm chapéu de palhaço? Ele, o Goiabada, é mais conhecido de palhaço. E a doutora Catavento também usa um outro chapéuzinho. E agora, quem que descobriu? Vamos ver? Eu trouxe uma dica e vocês vão descobrir agora o que eles têm de diferente. E está aqui, ó, nesta palavra que nós vamos formar.
Vamos ler esta palavra que já está aqui no quadro? P com A, pá. L, o H e o A, lhá. C cedilha com o, so. Lembra o som do S? Palhaço. Sumaia, mas o que tem de diferente aí? Vou mostrar agora. Vou formar outra palavra aqui. Olha só. Vamos ver se vocês descobrem. Tá igual até agora? Tá. Então vamos lá. Comparem aí. O que eu escrevi ainda? P com A, pá. Vou colocar mais outra sílaba, ó. O L, o H e o A. E eu formei o lhá. E agora, o que será que eu vou escrever? Eu já escrevi palha. O que eu vou escrever? Palhaço? Quem que a doutora Catavento é? O que ela é? Uma palhaça. Então, o que os dois têm de diferente? Quando a gente escreve a palavra palhaço, a gente termina com o, ó, palhaço. E quando a gente escreve a palavra palhaça, a gente termina com a, palhaça. Viram então o que os dois têm de diferente? Na escrita da palavra. Aprenderam? Agora eu vou deixar vocês registrarem, olha só, a palavra palhaços. Aí no 1 vocês vão escrever goiabada, no 2 catavento e aí vocês vão desenhar e ilustrar, tá bom? Vou deixar alguns minutinhos então para o registro.
Conseguiram registrar, então? No 1, goiabada. No 2, catavento, né? E ilustraram bem bonitinho a doutora Catavento? Fizeram o desenho bem bonitinho e pintaram? Então, vocês têm ainda mais tempo em casa, se não conseguiram terminar, para vocês finalizar, tá bom? E agora a gente vai fazer o nosso alfabeto. Então, vamos lá. Então, nós vamos começar lá do A até o Z, mas nós vamos encontrar hoje a palavra palhaço, que a gente montou agora há pouco, que é com a letra P. Então, quando a gente encontrar o P, a gente para e cola palhaço, tá bom? Então, bem devagar, todo mundo me acompanhando, coloquem o dedo, falem aí em voz alta para vocês participarem comigo, certo? Vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, de mágico, que a gente já colocou, N, O, P. Encontramos? Vamos conferir? Ó, P, palhaço. É essa a letra? É, então vamos colar lá. Então, colamos com a imagem, então com a fotinho do goiabada, que é o palhaço do nosso cordel, né? Então, vamos continuar. A gente parou no P. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. E por hoje, a nossa aula chegou ao final. Nos vemos no próximo encontro na aula 41. Até lá!